Pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer falar aqui com vocês, conversar com vocês novamente. Eu sou Flávia Carvão, tá? Master Practitioner, Trainer em PNL e Coach. E eu quero trazer um assunto para vocês hoje, tá? Nessa nova mini palestra aqui. É uma questão que eu tenho percebido que está acontecendo muito, né, com vários clientes e várias pessoas, amigas também que eu conheço. Acontece com todo mundo na realidade, em algum momento da vida. A questão é o seguinte, em certos momentos da nossa vida, a gente recebe influência de tanto da nossa própria família, que é um núcleo menor, assim como a gente recebe influências do nosso país, do nosso estado e até mesmo influências mundiais. Então, é importante para que a gente esteja pleno, para que a gente esteja realizado, cada vez mais essa tendência de você saber que o importante, é claro, você também deve se encaixar dentro desses sistemas na medida que você queira. Porém, é importante você estar conectado com os seus próprios valores, com o que é importante para você. E eu vou dar um exemplo de como acontece isso, falando um pouco das áreas da roda da vida. Por exemplo, às vezes, uma pessoa, um pai ou uma mãe, ou uma pessoa da nossa família, até mesmo um avô, ou antes disso até, vai passando de geração para geração dentro da nossa família, que uma coisa é muito importante de ser feita, e aquilo foi feito durante todas aquelas gerações. Então, pode acontecer de inconscientemente a pessoa ter uma crença dentro dela de que ela precisa estar fazendo aquele tipo de coisa, até mesmo para ser feliz, para estar fazendo o que é certo. Porque aquilo é passado de forma muito forte e às vezes até mesmo visto, ouvido pela pessoa em toda a sua educação. Por exemplo, se existe numa família uma pessoa que a vida inteira foi jogador de futebol ou fez algum tipo de esporte, houve toda uma carreira em cima daquilo, ou muitos médicos na família. Então, a gente fica achando, pode acontecer com a pessoa, dela achar que precisa fazer aquilo também para ser feliz. Outro exemplo, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas às vezes acontece, pessoas que vivem muito dentro dos círculos familiares apenas. Por quê? Porque é uma tradição, vamos dizer assim, um costume da própria família. Mas às vezes não é aquilo que vai deixar a pessoa feliz. Às vezes a pessoa gosta de ficar mais sozinha, ou às vezes a pessoa precisa exatamente de outros tipos de amizades para aumentar, para abranger, né, as suas experiências de vida, mas à medida que ela tenta ir para fora disso, pode haver uma cobrança familiar que possa acontecer. Outro exemplo também, por exemplo, quando a pessoa se dedica muito à área da saúde. Então, a pessoa pode ter visto isso por gerações ou dos seus próprios pais. Ela se dedica muito à área do fisiculturismo, por exemplo, e tudo mais. E quando a pessoa está se dedicando, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a pessoa está se dedicando a essas áreas que foi visto que ela devia se dedicar, ou que foi ouvido, ou que foi cobrado, de alguma forma, dentro da família dela, ou por um estado, uma cultura de um estado, ou por uma cultura de um país, ou por uma cultura mundial. O que eu estou querendo dizer é que quando isso acontece, tá? Por essa autocobrança que a gente passa a se fazer, né? Enquanto isso tudo não for questionado, por essa cobrança que se faz internamente, a pessoa pode acabar deixando de lado outras áreas da vida que, na verdade, aquela é mais importante naqueles momentos para a própria pessoa. Então, por exemplo, enquanto uma pessoa está muito cuidando do corpo, da parte estética, por ser uma questão cultural para ela, ou imposta, ou de geração, e
enquanto ela está fazendo isso, ela acaba, vamos supor, é uma tendência que acontece, esquecendo um pouco da parte do desenvolvimento pessoal, profissional, a parte teórica. Talvez esqueça também um pouco, deixe de lado a parte espiritual. É claro que cada caso é um caso, tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, vamos supor, existe uma cultura, um hábito de que a carreira tem que sempre estar crescendo, crescendo e que isso não pode parar. Mas a carreira, assim como qualquer outra área da vida, a carreira é apenas uma das áreas da vida, assim como a da saúde, assim como a da família. Então, se existir algum momento da nossa vida em que a carreira, ou a família, ou a parte espiritual, ou a parte da saúde precisar ficar em segundo ou terceiro plano, apenas sendo mantida o que já foi construído, ou fazendo só algumas pequenas implementações, mas se isso não for o foco, então isso precisa ser respeitado dentro de você. Porque é dessa forma que você vai estar se construindo, que você vai estar se equilibrando. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que a gente tem que ter muito cuidado com esses estímulos externos. No caso aqui, eu estou falando especificamente de conceitos de dentro da nossa própria família, principalmente, mas também de estados, de regiões e até mundiais. Tá? Então, que é importante você prestar muita atenção nisso, até para questionar e para entender o que está acontecendo nos lugares onde você vive e tal, mas é importante, mais do que isso, você está sempre olhando para a sua roda da vida, está olhando sempre para os seus valores, para as suas crenças, para dentro de você, e viver, se reconstruir, se moldar para você mesmo com o que é importante para você e não para esses estímulos externos. Porque assim é que você vai estar construindo a sua felicidade, assim que você vai ter força, assim que você vai se equilibrar para estar sempre atingindo realmente aquilo que você quer, as suas metas. Porque a roda da vida, quando ela está girando a nosso favor, ela gera muita energia, ela gera muita satisfação, muita plenitude. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Aguardo comentários de vocês aí abaixo desse vídeo. Tem um espaço aí onde vocês podem comentar, vão ser muito bem-vindos os comentários. E até a próxima mini palestra. Grande abraço a todos.